Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da UniRegistralcast, o podcast da UniRegistral. Eu sou Gabriel Souza, seu host, e hoje temos o prazer de receber o Dr. José Ferreira de Souza Filho, que foi promotor de justiça de habitação e urbanismo na cidade de Salvador, além também de ocupar a promotoria de registros públicos também da comarca de Salvador, Bahia. Souza, muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo de longe também para esse bate-papo, e seja bem-vindo à UniRegistral. Ô, Gabriel, eu que agradeço, né? O prazer e a honra de entrar nessa instituição que é a Arispe, rapaz, que isso aqui, a Arispe é uma entidade que todos os advogados, especialmente os que trabalham com registro, conhecem, respeitam e são clientes, porque compramos livro, seguimos as indicações. Então temos muita honra de ter convidado para entrar no prédio da Arispe, sentar aqui nesse estúdio e falar com você. Muito legal. Souza, me conta aí um pouquinho. A gente sempre começa, né, com a história do convidado, de como é que chegou, principalmente no direito. Aqui, acho que a não ser o doutor Naline, você sendo o primeiro que não é registrador de imóveis. Então, acho que eu ia o primeiro promotor de justiça. Então, me conta um pouquinho como como foi seu início de carreira no direito, como foi que você chegou até o Ministério Público? Sim. Tipo assim, um acaso. Eu entrei na faculdade com 30 anos, praticamente. Até 30 anos eu era uma toa, vamos dizer assim, né? Na linguagem comum. Fazia uma coisa aqui, outra ali, outra lá, e ia sobrevivendo aos trancos e barrancos. Com 30 anos me deu um estalo assim, e eu entrei na faculdade de Direito, lá na Universidade Católica de Salvador, e fiz, graças a Deus, uma faculdade com muito empenho. A gente já já maduro, com 30 anos, né? Mas aquele adolescente com 18. Então eu fiz com muito empenho, fui líder da turma, fui assim... presidente da comissão de formatura, tudo com eleição lá, né, não? As eleições, e o pessoal me elegia. E eu era um Zé Ninguém. Lá tinha filha até do governador, neta de Antônio Carlos Magalhães, pra você ter uma ideia da minha turma. E eu era o líder dela. E aí, nisso eu fui criando um amor pelo direito, que hoje fico assim, torcendo para quando eu vejo um jovem que é próximo a mim, fazer direito. Porque eu acho que direito tem muita porta, tem muita saída para você crescer. Muito concurso, muita atividade. E com isso, eu entrei passei no concurso de defensor público, me formei num mês, 2 meses depois eu já era defensor público do estado da Bahia. Fiquei 3 meses na defensoria pública, ainda nem cheguei a ir para o interior, lá mesmo na capital, abri o concurso do Ministério Público. Eu passei no concurso do Ministério Público também, graças a Deus, e passei... Escolheu ficar no Ministério Público em vez da defensoria. Sim, porque no caso aí, o Ministério Público pagava bem mais na época. A Defensoria Pública depois é que parou um pouco, está bem próximo da gente, do Ministério Público. Mas o que me levou mesmo foi o salário, né? E eu não sabia o que era Ministério Público, assim, a rigor. Que era uma instituição que tem tanto poder que a sociedade não conhece. Eu mesmo entrei assim, às escuras. Entrei no Ministério Público, só fiquei lá e saí da Defensoria Pública por causa do salário, que era o triplo, né? Como é até hoje, ainda é maior, só que a Defensoria Pública teve uma melhoria muito boa. Eles se profissionalizaram e eles também estão ganhando quase igual ao Ministério Público. Foi que ano que você passou no concurso? Eu passei no concurso em 1993. Sim. 93. É tanto que eu me aposentei precocemente, podia estar no Ministério Público até 75 anos, né? Como os juízes ficam, os promotores, procuradores. Mas eu resolvi comprei umas salas e botei um escritório e fui advogar. Depois me decepcionei com a advocacia, abandonei a advocacia, hoje vivo do lazer de escrever. Mas é uma instituição que eu recomendo todo mundo que tiver em dúvida, optar por ela, porque ela é muito séria, o Ministério Público. Não tem padrinhamento, não tem perseguição, funciona assim de uma forma muito transparente o Ministério Público, especialmente o da Bahia, que eu estou falando da Bahia foi onde eu trabalhei, né, onde eu vivi e onde eu conheço. Cada vez tem cidade que pode ter, cada estado tem uma política diferente. Mas lá o governador, esse pessoal, o deputado, não se envolve com o Ministério Público, não pede nada, não interfere, como fazia com a Defensoria Pública. Tem assim, sempre uma tentativa de pedir alguma coisa, alguma ação, né? Mas é isso. E como foi você entrou no Ministério Público e qual foi a primeira comarca, como foi ali o início de carreira, até você chegar em Salvador? Mas quando eu passei no concurso,
E como era a atividade, né? Ali, no dia a dia ali da sim. rotina? Mudou muito do tempo que eu formei e entrei na carreira. Mas aí quando eu entrei no Ministério Público, ingressei no Ministério Público em 93, eu selecionei uma comarca que chama-se Ibitiara. Essa Ibitiara fica na Chapada Diamantina, pertinho de Lençóis, daquela região da Chapada. Aí eu fui para lá e fiquei lá em Ibitiara, uma cidadezinha pequena, não tinha nada, né? Não tinha nada, né? 3, 4 ruas, não sei o quê, não sei como é que tinha um promotor. E eu tinha um juiz, o juiz é até um amigo meu hoje, que ele é até juiz federal hoje, ele depois saiu da magistratura estadual e federal, Evandro Reimão Reis. Aí trabalhei com ele lá em Ibitiara, mas não tinha nada, poucos processos, e a gente, e também não tinha nem aquela atividade que depois eu vim desenvolver nas comarcas maiores, né? Vamos dizer assim, como Ipirá. Vamos falar dela, se você permitir, no seu espaço. Aí depois de Ipirá, teve quantas comarcas para chegar na capital? Foi rápido, rapaz. Naquele tempo, a capital estava precisando de promotor. Tinha tempo que não tinha concurso e os promotores da capital já tinha a maioria subido para procurador. Sim. Ou então aposentado, né? Sim. Eu sei que foi uma leva de quase 30 promotores transferido, ou conseguiu ser promovido para a capital rapidamente. Com 3 anos já estava na capital. Ah, só ficou 3 anos no anterior? Foi, rápido, 3 anos. Devia ter ficado lá até o fim, né? Mas eu fui para a capital, me arrependi, foi muito. Depois, teve uma lei lá que permitiu que o pessoal voltasse da capital para a capital, ou para o interior. Sim. E eu perdi a oportunidade, já estava também casado, já estava com aquela questão de estrutura familiar. Senão os meninos precisam estudar, não sei o que, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas me arrependi, foi muito. Porque o interior é melhor de trabalhar. A capital não tem ninguém conhece ninguém, você não tem controle de nada. Mas no interior você tem. Sim. No interior, uma pessoa que trabalha com seriedade, ele ajuda muito a comunidade. Sim. Então foi uma experiência que eu realmente tenho assim um orgulho muito grande, especialmente no meu interior, para mim mesmo. Sim. Porque título de cidadão eu recebi em 3 cidades que eu passei. Moção de aplauso e título de cidadão. Um amigo meu contando isso para um amigo meu num seminário que a gente estava lá em Salvador, ele disse: não, você não é promotor, você é político. Eu disse: por quê, rapaz? Você tem título de cidadão? Ninguém dá título de cidadão promotor, não. Mas promotor, o pessoal tem raiva de promotor. Eu disse: promotor que não trabalha, bicho. Eu atendia as pessoas de noite, atendia domingo, ia na casa das pessoas. Eu morava na comarca, bicho. Eu nunca morei em Salvador. Sim. Então eu não sou político, eu sou promotor mesmo. Eu exerci o papel com muita seriedade, com muito interesse e dava resposta. Então o pessoal passou a ter medo do Ministério Público. Entendeu? Onde eu passei. E me dava o reconhecimento pela Câmara de Vereadores. Sim. Entendeu assim? Então, não é questão de política. É questão de trabalho. Sim. É trabalho e o pessoal vinha da roça, eu atendia de meio-dia a 2, a 3 horas, não almoçava, ficava atendendo todo mundo para o pessoal voltar para a roça. Eu atendia de noite. E com isso eu fiz um trabalho durante 3 anos que me deu, Gabriel, de meu coração, uma calma tão grande de eu ter sido útil enquanto eu trabalhei no interior. Entendeu? Enquanto eu trabalhei no interior. Na capital, eu tenho uma experiência que você, se perguntar sobre urbanismo, eu vou lhe falar sobre na capital de Salvador, que já foi decepcionante, que não funcionou. Entendi. Eu não ficava feliz, porque eu não conseguia resultado. Entendi. Como eu conseguia resultado imediato no interior. Sim. Entendeu? Porque eu era... Entendeu? E como eu era o juiz, era o promotor, era o delegado, eu era tudo. Entendi, entendeu? Eu fazia tudo. Você gosta dessas coisas. E como era essa questão... Porque no Ministério Público, assim como na magistratura, quando você está numa comarca de primeira instância, você ocupa todas ali as atribuições. Então o juiz pega criminal, pega família, pega civil, pega tudo ali, né? Sim. O promotor é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E aí, como é que você lidava com essa questão fundiária, essa questão de problema de terra? Como é que tinha esses pontos no interior na época que você passou? Perfeito. Olha, em Ibitiara, em Macaúbas é uma cidade linda. É a cidade, entre Pirá e Ibitiara e Macaúbas, a cidade que eu moraria hoje, assim, com minha família, era Macaúbas. Porque é uma cidade pacífica e muito boa. Clima bom, água boa. Sim. E um pessoal muito, assim, de paz. Organizado, um pessoal, assim, pessoal que lê. Agora, lá no interior, então, por exemplo,
outras áreas, por exemplo, em Macaúbas e em Ibitiara, eu não via outras áreas. Quando eu cheguei em Pirá, já eram 2 promotorias, embora eu tenha ficado lá sozinho muito tempo, porque Sim. não tinha promotor para ficar 2. Uhum. Aí eu ficava assim, mas mesmo assim, não tinha também assim muita demanda de outras áreas. Era mais penal. Era E família? penal, família e ambiental. Aham. Ambiental por causa do desmatamento, né? Aquela questão assim. Só tinha 3 áreas, mas só que tem muitas áreas no direito, como você conhece. Sim. Advogado, especialista na ciência jurídica, conhece tudo. Sim. Agora, o que acontece? Quando eu cheguei em Salvador, foi que eu tomei um choque. Pedi até para voltar para o interior, mas não tinha comarca disponível, acabei me aquietando e a família já estava toda estruturada, já Sim. estudando naqueles melhores colégios que tinham lá e tal, e aí não podia mais voltar. Sim. Mas lá eu vim ver essa separação das atribuições do direito, né? Sim. Meio ambiente, consumidor, Uhum. menor, né? Uhum. Fazenda pública, né? Uhum. Criminal. Sim. Pra você ter uma ideia, quando cheguei em Salvador, eu estava tão acostumado com crime que me jogaram para várias execuções criminais. Eu fui Sim. cuidar dos presídios, Uhum. entendeu? Até quando chegou a hora que como tudo na vida tem um momento, né? Sim. Eu me cansei daquela questão dos presídios, de ficar com aquilo. Acabei, eu disse, sabe uma coisa? Pode acontecer uma hora dessa né? Sim. De um preso desse me encontrar na rua aí, me dar uma facada, me matar, e é verdade, eu vou acabar saindo. Aí saí. Sim. Aí então, peguei, fui para a área civil. E na área civil, como eu tive um cunhado que era corretor de imóvel, que me ensinou muita questão de imóvel, aí eu fui para a área de urbanismo. Entendi. Entendeu? Uhum. Ainda cheguei a fazer fui para a UFBA, na UFBA lá tem a faculdade de urbanismo, aí fui lá, tomei orientação com as professoras, elas queriam que eu fizesse mestrado, eu não fiz mestrado porque eu não tinha o diabo do inglês, né? Isso me faltou, depois eu não sabia que era tão importante, a vaga estava lá, tem uma vaga para o mestrado de urbanismo, mas só basta você se inscrever. Mas eu descobri o seguinte, no primeiro dia de aula eu fui, ela me deu uma apostila, dessa grossura, tudo em inglês. Isso que era para fazer um trabalho, não sei o que. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? No dia seguinte eu fui, tome sua vaga, tome sua apostila, eu não preciso desse mestrado, é uma vaidade só que eu vou fazer, e eu vou agradecer. Eu queria fazer muito, mas eu não dei mais de idade para fazer inglês, né? Já passou a idade. Aí a moça disse, doutor, mas doutor, você me chamava de doutor. Mas aí faz o inglês uns 6 meses aí, depois você vem, não tenho mais idade para isso não. Eu agradeci, porque elas muito educadas, professoras mas passei a ter mais de 50 livros só de urbanismo, de direito urbanístico, de urbanismo, né, de doutrina urbanística. A Raquel Ronick, daqui de São Paulo, é uma referência, a Raquel Ronick. Cheguei a conhecer ela pessoalmente, né? Eu tenho um livro autografado por ela, ou seja, então ela me conhecia. Aqui tem um promotor, que já deve ser procurador aqui em São Paulo, que chama Zé Carlos de Freitas. Esse cara é um gentleman, ele era o coordenador da área de urbanismo aqui do Ministério Público de São Paulo. Aí ficou meu amigo, eu no Ministério Público aqui de São Paulo, recebido lá como um colega assim, lutador, né? Aí ele me municiou com tanta informação, me orientava, a gente almoçava junto, ficou um amigo, né? Um amigo muito, assim, confiável e preparado. Zé Carlos, e um gentleman, o cara é muito educado. Então eu fiquei quase 10 anos nessa de urbanismo. E conheci todo o caos que era Salvador. Que era e é. Era e é. Hoje está melhor, hoje está outra cidade, muito mais organizada, mas um caos. Mas como foi essa experiência quando você entrou na promotoria de habitação e urbanismo em Salvador? Assim, primeiro contato, qual foi alguns casos emblemáticos que você lembra? Sim. Gabriel, é meio complicado, rapaz, a gente lembrar, porque já tem 20 anos isso, mais ou menos. Mas o que é que acontece? Eu fui titular, primeiro titular. A promotoria de habitação e urbanismo estava lá, criada, mas não tinha sido ocupada por ninguém. Tinha vaga civil, vaga não sei o quê, vaga da infância, da criança, do adolescente, do meio ambiente, vários setores, né, criminal. Mas não tinha promotoria de habitação e urbanismo sido instalada, porque não tinha ninguém que quisesse, que tivesse algum conhecimento. Como eu tinha trabalhado em imobiliária como corretor, eu comecei adorando a questão de urbanismo. Me preparei bastante, comprei muito livro. Tudo que eu faço, eu invisto em livro, invisto em curso. Eu me preparo bastante. E aí consegui começar a ficar conhecido em Salvador. Porque, por exemplo, pra você ter uma ideia, tinha uma praça lá em Salvador,
na caixa d'água, Uhum. um vizinho se apropriou da praça, disse que ali não era praça não, que aquele terreno tinha sido do pai dele, que não sei o quê, que aquele terreno era dele, que ele agora ia cercar a praça e ocupar, e construir dentro da praça. Uhum. Fui lá para cá, inclusive um irmão dele, que Uhum. morava em redor dali da praça, desse espaço que ele queria fazer a praça, que era um espaço público, era uma praça pública, e ele Sim. queria fazer um espaço privado. Sim. Ele queria vender, fazer um loteamentozinho ali dentro. Uhum. Aí o irmão dele brigou com ele, um irmão com o outro, e eu Sim. sei que esse levou vários moradores do bairro e foram lá para o Ministério Público. Uhum. Para você ter uma ideia, na Caixa d'Água, lá tem um bairro chamado Caixa d'Água. Um bairro antigo. Uhum. Aí o que é que acontece? Doutor, o fulano de tal, não sei o quê, ele é motorista do tribunal, desembargador no tribunal, e por ele ser motorista, chega lá com esse carro preto, com essa placa lá, desembargador, e ele disse que vai fechar a praça, que a praça é dele. Eu disse, ele não vai fechar a praça não, porque eu não vou deixar. Uhum. Aí, rapaz, eu peguei uma briga com esse cara Foi? cara só faltou me ameaçar de morte, rapaz, esse Uhum. cara, ele era forte, porque ele andava com o desembargador para aqui e para lá, não sei nem quem era o desembargador dele, mas eu disse, não vou, eu sei que eu entrei com ação civil pública, ganhei a ação, ganhei liminar, Sim. juíza deu lá na vara civil, e ia lá pro escritório, ficou um embate, ele sozinho e o carro Sim. preto que ele andava, do Sim. tribunal, não sei o quê, Sim. e que nenhum juiz ligou para mim. Uhum. Nenhum juiz, eles que o juiz ia ligar para mim, o desembargador ia ligar para mim, nenhum ligou para mim. Uhum. E o rapaz, o irmão dele, com uma comitiva de mais de 50 pessoas, não saía lá do Ministério Público. Uhum. Iam lá fazer reunião comigo. Está em que pé, doutor? A ação está em que pé? Eu disse, a juíza já deu a liminar. Sim. Ele não pode mais tocar na praça. Eu sei que acabei, Sim. ele desistindo da praça, e ele foi lá, foi lá no Ministério Público, disse que eu ia pagar caro por causa daquilo. O cara, Uhum. eu disse, olha o que você está dizendo, né? Uhum. Olha o que você está dizendo. Eu vou dizer para minha secretária, vai pegar seu nome aqui, qualquer coisa comigo é você que vai responder. Uhum. Quer dizer que eu vou pagar caro, né? Eu já estou com minha vida cumprida, se eu morrer, a mulher fica Uhum. minha pensão, não vai passar necessidade, e meus filhos vão ser orgulho do pai, que Sim. morreu por defender a lei, Uhum. né? E você, vai para onde? Você vai para o penitenciário, né? Uhum. Porque vamos saber que quem me matou foi você. Uhum. Ele, não sei o quê, o cara era usado pra caramba, ele me Sim. disse que desta coisa ia pagar caro, né? Sim. E o irmão dele, ficou inimigo dele, vários levavam camisa do Bahia pra mim, disse, rapaz, eu sou Vitória, eu não sou Bahia, devolvi a camisa. Sim. E os caras, doutor, o senhor é Vitória, que pena. Sim. Porque lá o pessoal que é Bahia, não é Sim. Vitória. E como foi essa... E como... esse é um exemplo muito claro ali um pouco do caos urbano ali, de um bairro específico de Salvador, né? Uma pessoa aleatória que vai pegar uma praça pública, cercar e meio que privatizar ali e depois vender. E tem outras questões também de loteamento clandestino. Acho que eu imagino que tem muitos, né? Assim, loteamento Muito. clandestino. Salvador mais da metade, é tudo irregular. É como o Rio de Janeiro, não tem aqui Rio de Janeiro, aquela parte das comunidades, que eles chamam de comunidade, Sim. né? Lá é pior do que o Rio de Janeiro. Até porque Salvador é a primeira cidade do Brasil, né? Sim. O Rio de Janeiro é a segunda. Sim, capital, né? Capital. Era cidade, era É. capital e cidade. Porque não tinha diferença. Os portugueses chegaram lá, né? Uhum. Mas depois vieram pro Rio, né? O Rio Sim. mais bonito, não sei o quê. Acho que até mais perto também para Portugal, porque eles optaram em ficar em Portugal. Sim. Em Portugal, no Rio de Janeiro, né? Sim. E quando o rei veio, né? O imperador já veio proRio, né? É. Mas começou em Salvador. Sim. Então tem uns prédios lá, tudo majestosos, com aquela arquitetura toda de Portugal, né? Sim. No Pelourinho, é o exemplo máximo, que todo mundo conhece o Pelourinho, era aquele tempo que a gente tinha influência de Portugal. Mas foi isso, o cara... Aí é um exemplo, bem só para você ver, esse afrontou o Ministério Público, querendo dizer que a praça era dele, que não era... Sim. E ele não tinha o domínio. Se ele tivesse usado a praça, se ele tivesse cercado a praça lá atrás, se Sim. ele tivesse, né, feito alguma coisa, um criador de porco, um criador de gado, aquelas coisas, dando alguma finalidade. Mas ele tinha decidido ocupar a praça naquele ano. Sim. A praça tinha mais de 20 anos, estava na frente da casa dele e todo mundo usava. Sim. Jogava dominó, aquele negócio de gente Sim. de bairro, né? Ficar jogando Sim. dominó, bebendo cachaça, aquele pessoal Uhum. sem ter o que fazer. E aí ele disse que aquela praça era dele, ele chegava Sim. com um carro preto lá, era uma furinada danada, porque ele era motorista de um desembargador, Sim. e ele queria se apropriar da praça. Sim. Aí quando esse grupo chegou lá, foi que eu entrei. E... Foi um caso que me trouxe mais problema, foi esse, porque houve uma resistência dele muito grande,
E ele chegou no Ministério Público, me disse dentro da minha sala que eu Sim. ia pagar caro. Eu disse, não tem problema nenhum, meu irmão. Uhum. Eu faço o que tem que ser feito, né? Sim. Não tem problema nenhum. E tem outros exemplos, assim, que eu lembro que você tinha comentado também de loteador clandestino em Salvador, gente pessoal fechando o loteamento. Sim, não, lá em Salvador, o que mais tem loteamento irregular é chamado clandestino. Irregular é uma coisa, né? Irregular é quando não cumpre todas as formalidades da lei, né? Sim. De parcelamento do solo. E clandestino é quando é totalmente, né, Sim. a revelia. Mas tinha uns lá que o loteamento, para ser vendido, tem que ser primeiro aprovado o projeto, né? É. Ter uma propriedade, ser propriedade de alguém, não é isso? Sim. E uma série de formalidades. Eu estudei muito a lei de parcelamento do solo. O Zé Carlos de Freitas aqui, que hoje deve ser procurador, se não já for desembargador, que esse pessoal é promovido aí, me ajudou muito. E eu gostei muito, acabei me apaixonando por essa questão da legalidade do uso do solo urbano. Sim. Aprendi mesmo, eu conheço tudo disso do solo urbano. Fiz curso no IRIB, eu tinha assinatura no IRIB, recebia revista, comprava as revistas, eu tenho muita revista do IRIB e da... Aí foi que eu passei a ser, assim, admirador do trabalho do registrador, dessa forma que vocês em São Paulo aqui implantaram, né? A ARISP, que é, né, uma associação de todos os registradores. Então, agora, e a Salvador, a metade do solo de Salvador, aqui deve ter muito, mas não tanto. Mas lá, muito mais da metade, 70% dos imóveis não tem escritura pública. Matrícula. Não tem matrícula, né? Nem escritura pública, né? Que a matrícula gera a escritura. Não tem, é imóvel informal, posse, pura e simples, né? Sim. Da paralela, assim, quando chega ali, que passa na paralela, da paralela para o mar, ou seja, daquele lado que fica entre a paralela e o Oceano Atlântico, é tudo formal. Sim. Tudo formal. Onde eu moro, né? Sim. Ali em Piatã. Agora, se você chega de Piatã, tudo é informal. Piatã não tem poucas casas que são registradas, que tem escritura pública. É tudo na base de posse, só tem a posse. E da paralela ali, Pau da Lima, Boca do Rio, aquele tudo aqui. Sim. A cidade toda é informal. Então, lá, ser informal, não tem nenhuma diferença de ser formal, de ser legalizado. É tudo... as pessoas constroem prédio também, de 3, 4 andares. Tudo sem escritura, sem alvará, sem licença de prefeitura, sem nada. Sim. E funciona assim, e assim tem funcionado. Então, uma cidade antiga, cheia de vícios, as pessoas não tiveram no início que seguir uma... Tipo assim, um regulamento, né? Sim. Uma lei, que é a lei de parcelamento do solo, por exemplo, ela dá, né, para dar os requisitos para você parcelar. Não é proibido parcelar, mas o pessoal tem que ceder, tem que deixar a área pública, tem que deixar a área livre, a área de rua, largura. Sim. Então aí o pessoal não deixa isso. Sim. As invasões não tem. As ruas são bem estreitinhas, só passa um carro, não passa dois. Sim. Um tem que esperar o outro passar para depois o outro passar em determinados trechos. E não tem praça. Não tem praça nenhuma para as crianças. Não tem área de lazer. Entendeu? É uma pena, porque você chega em Pau da Lima, você faz medo. Até a calçada é da largura de um carrinho de mão. Sim. Entendeu? Aqueles carrinhos de mão. Não tem uma calçada mais larga um pouquinho para as pessoas passarem com uma... Tipo assim, com uma criança no colo, com outra. Você tem uma, tem que saltar para a rua para a outra passar. É muito estreita as coisas. Continua sendo assim até hoje, e o Ministério Público não pôde dar conta de nada, porque nós enfrentamos 2, 3 problemas, e hoje nem se fala mais nessa promotoria, você acredita? Nem se fala mais lá. A promotoria está lá, está criada, deve ter alguém, mas não se sai. O meu saía no jornal, saía na televisão, saía no rádio, porque teve impacto quando eu estava lá. Porque essa minha... Não estou me exaltando aqui, não, né? Eu estou dizendo o que eu fiz, eu também não posso omitir o que eu fiz, né? Sim. Essa minha inquietude, eu tinha, assim, uma energia que eu ia atrás do problema. Eu não deixava o cara vir trazer o problema para mim, não. Eu via na rua, tomava providência. Ia tomar providência. E só veio esse caso da praça que foi trazido a mim. Os outros eu mesmo procurava. Sim. E eu depois cheguei à conclusão que não tinha solução. Por quê? Porque a cidade, a educação dela é essa, a informalidade. Ela vive bem assim. Entendi. Na informalidade. Tem pouquíssimas, 40%, 50%, 40% no máximo. É formal. É formal. Avenida 7, né? A Pituba, né? Você conta. Mas o resto da cidade, tudo é informal. Sim. Tudo na base da invasão.
E depois Itapuã, que... Boca do Rio, Pau da Lima. Aí Sim. você vai. Aí tem essas favelas novas, que nem sei mais o nome, que criaram favela. Hoje a rodoviária, você conhece Salvador, que você nasceu lá, a rodoviária já está lá na saída da BR. Sim, mudou a rodoviária. Já mudou 2 vezes, já mudou em 2 lugares, já está agora lá. Ou seja, é como se você fosse para a Feira de Santana, ela está lá na entrada da cidade, mas bem longe da cidade. Sim, E a cidade está crescendo de forma irregular. sim, Aqueles invasãozinha vai seguindo, sim. entendeu? No sentido da BR, ali para a Feira de Santana. E você ficou 10 anos na habitação e urbanismo e depois foi pra onde? 10 anos na habitação e urbanismo, né? É. Depois da habitação e urbanismo, eu tive um tempo que... Tive também na vara de execuções penais, como eu lhe falei, entendeu? Uhum. Tive na vara de habitação e urbanismo, depois fui para uma vara civil, né? Sim, E na vara civil, quando eu chegava no fórum, lá o promotor não era conhecido. sim. O juiz, você quase não via o juiz, né? Uhum. Aí tinha uns processos de família, coisa para você dar parecer, coisa Entendi. bem monótona. Aí eu Ah. disse, não vou ficar aqui não, que não dá. Eu gosto de coisa que tem ação. Não é negócio Sim. de ficar aqui dando parecer em processo. Sim, Aí eu saí, sim. me aposentei precocemente, saí com Sim. 30 anos. E como foi? Me aposentei, né, com 30 anos de instituição, Sim, podia ficar até, né, Sim. 75 anos. sim. Eu saí me aposentei e resolvi sair. Sim. E como foi sua experiência como promotor de registros públicos lá em Salvador? Assim, registro público foi também um tempo bom. Eu fiquei na auditoria militar, vou falar depois. Uhum. Registro público eu fiquei um tempo bom lá. Assim, lá a juíza muito simpática, fiz várias viagens com ela, ela me chamava, eu ia com ela, Sim, assistia a esses seminários de registro público. Foi quando eu comecei a mudar, sair dessa coisa dessas atividade mais turbulenta, né, que eu Sim. já tinha passado antes, e eu Uhum. passei a trabalhar com registro público. Uhum. Trabalhei com registro público, mas também muito pequeno, só uma mudança de nome, alteração de prenome, aquela coisa, né? Uhum. Idade, correção de idade, que hoje se tornou tudo já, né? Uhum. Não nem está mais judicializado. É No cartório tudo- mesmo, né? O é. cartório assumiu um bocado de coisas que era judicializada, agora já nem tem mais movimento, Sim. vara de registro público. Mas eu fiquei muito tempo lá, Uhum. a juíza era muito gente boa, frequentava a casa da minha irmã, que era Sim. juíza também, e as duas eram amigas, né? Sim. E com isso lá eu tinha uma carta total, como eu sempre tive. Onde eu trabalhei, graças a Deus, todo lugar eu Sim. sempre me relacionei bem com servidores, com juízes, com os delegados, todos. Uhum. Então, até com o presídio, Sim. eu tive... O delegado foi me contar, doutor, saia que já chegou a hora, porque, Sim. né, aquela coisa que eu lhe falei. Sim. Então eu tive, assim, Gabriel, se eu tive, assim, um lugar que eu fiquei, assim, que eu recomendava para você, Uhum. e para outros amigos que eu tenho, muitos conhecidos, para um lugar para conhecer a vida é você servir o Ministério Público. O juiz é terrível, a minha irmã sofria, porque, a minha irmã, digo irmã porque está mais próxima, assim, ela está vendo, ela fala mais com você, Sim. né? Com mais intimidade. Mas eu falo assim, o juiz sofre porque o juiz hoje é uma pressão tremenda para ele julgar. Uhum. Eu tenho um amigo, um juiz lá, que ele chegou, Souza, vai para isso. Aí ele cheguei na sala dele, rapaz, ele estava na sala dele, entra lá 200 processos por dia. Sim. Ele só pode julgar no máximo 2, 3 por dia. Por mais que ele corra com os assessores. Uhum. Porque tem que olhar a prova, tem que não sei o quê, tem que fazer a sentença por dia. E entra 100, 150 por dia. Uhum. Até 200 tem tempo que entra por Uhum. dia, por cada Sim. vara civil. Sim. Ele disse, como é que eu julgo 3 processos e eu recebo 30? No tempo Sim. ele colocou assim, né? Sim. Como é que eu julgo 3 por dia? Eu recebo 30 por dia. Sim. Aí eu disse, venha ver minha sala aqui para julgar. Quando eu entrei na sala dele, só de processo para julgar, rapaz, tinha não sei quantas prateleiras com os processos, só dependendo de julgamento. Sim. E naquele tempo, agora o juiz já tem juízes assistentes, tem um juiz só para dar sentença. Sim. O tribunal, para solucionar, tem um juiz titular e tem um juiz substituto, que ficam alocados nas varas cíveis, que é onde tem mais acúmulo, Uhum. caso que é onde corre o dinheiro. Sim. Questão de construtora, questão de condomínios, Sim. valores altíssimos. Então, aí o juiz agora tem 3 assessores. Sim. Não tinha do meu tempo, era o juiz sozinho. E a escrivã, que não julgava, não ajudava nos processos, só fazia autuar aquelas coisas de escrivão, trabalho burocrático. Mas agora não tem juiz só para ajudar a dar sentença, só na parte de sentença. Sim. E o outro juiz, depois ele vê que está certo, assina. Sim. Entendeu? Então, mesmo assim, se tiver um processo lá para julgar, pronto para julgar, concluso hoje para julgamento, ele só vai ser julgado daqui a 10 anos. Daqui a 9 anos ele não chega nele. Uhum. Porque a fila que está na frente dele é muito grande, né? Sim. Aí ele está indo por fila.
Entendi. Agora, o que é que acontece? Quando tem um governador, um deputado, uma pessoa com um processo naquela fila, claro que ele vai dar um pulinho de uma fila para outra, né? Aham. Porque ali não vai ficar na fila esperando 10 anos. Aí Aham. sempre dá. Não é nada irregular. O cara pede liga assim, Aham. pede um processo, não é pedido quanto mais, todo dia pedindo aquilo. É um inventário, é uma coisa assim. Sim. Sempre a gente sabe que dá um jeitinho de sair mais rápido. Sim. Mas a regra mesmo é 10 anos concluso para julgamento, para ele ser julgado. Sim. Para chegar à fase de julgamento, é Aham. mais 10 anos. Então Sim. não tem nenhum processo que não fique 20 anos no fórum Sim. de Salvador. E aí, Um caos. e Um caos. isso traz justamente a questão da importância da extrajudicialização, né? Da desjudicialização. Que Sim. aí veio muitas demandas que ficavam paralisadas no Poder Judiciário para os cartórios, né? Tanto tabelionato de notas, protesto, registro de imóveis, o RCPN, Serviço de Pessoas Naturais, receberam muitas atribuições, né? Que antes eram próprias da magistratura, por exemplo, da jurisdição, propriamente dito. E agora a gente tem, né, uso capião extrajudicial, a gente tem retificação diária extrajudicial, que foi um dos pioneiros, a adjudicação compulsória extrajudicial, que veio agora nessa lei de 2022. A gente tem a questão do tabelião de notas, conseguir dar aquela ata notarial do reconhecimento da cláusula resolutiva, arbitragem em notas, a questão de alteração de nome no RCPN, ou seja, tudo que desafogando ali o judiciário, né? Justamente porque são coisas que não têm litígio, então não fazia muito sentido temas que não tem um problema que precisaria do juiz ali para solucionar, ficar preso ali nessa fila, né? Nessa fila dos 10 anos. Então, acho que é uma consequência aí, né, desse caos que virou poucos juízes, né, para a quantidade de processos que tem para julgar. E, Souza, você falou que você passou na registros públicos e você acompanhou um pouco nessa privatização, né, dos cartórios lá em Salvador, né, que tem uns 10 anos, que até então era público, né, até mesmo após a Constituição de 88, a gente sabe como, mesmo que depois da Constituição de 88, muitos estados demoraram de fazer os concursos, né? Inclusive tem estado que ainda está nesse processo de ter o primeiro concurso. E a Bahia foi um dos últimos. A São Paulo fez concurso desde o começo, né? Tanto que agora a gente está finalizando o 13º concurso, se não me engano. 12º, 13º. Como foi esse processo de privatização para o primeiro concurso de delegação lá dos cartórios da Bahia? Perfeito. Bem oportuna sua lembrança e trazer esse tema aqui para a nossa conversa. Eu estava realmente ainda na habitação e urbanismo, e por causa dessa situação de ser o promotor de habitação e urbanismo ligado a imóvel, né? É a que trabalha com essa questão imobiliária, eu fui acionado lá pelo Ministério Público por uma comitiva de servidores dos cartórios que estavam no sistema antigo, e que estavam na iminência de saírem e perderem, porque iam ser tudo privatizado e ia ser concurso puro, né? Para ser ocupado por profissionais capacitados que passassem, né? E que iam ocupar as vagas. E lá teve uma demanda que teve uma lei anterior, que parece que eles davam a eles uma lei, um direito de permanecer nos cartórios, né? É tanto que ficaram. Mas esse pessoal ficou um pouco assustado, porque começou a valorizar muito, a procurar essa questão. Antigamente era meio burocratizado, demorava muito, agora depois passou a ver depois que veio a tecnologia, o computador, essa questão da impressão, que ajudou a acelerar a produção, né? Aí eles se assustaram, né? E fizeram uma comissão de registradores que estavam na prática ainda com base num concurso que estava sendo questionado, a legalidade dele, que não foi publicidade, que não foi não sei o quê, né? Foi como se fosse aquela coisa de carta marcada. Isso é o que diziam lá na época, assim, que estavam querendo... Mas ninguém dizia isso oficialmente, dizia em conversa, né? Informal, porque, na verdade, tinha tido um concurso e eles fizeram uma prova. E foram aprovados e ficaram no cartório. Não sei por quê, todo mundo passou, ninguém perdeu. O concurso que não teve muita mudança, a maioria ficou. Eu sei, vocês conheciam muito aquele assunto, trabalhavam com aquilo, e normalmente são competentes. São o que aprende. Quando você faz uma coisa, muitas vezes, você acaba aprendendo. Por mais, né?
por mais dificuldade que você tenha de raciocínio e tal, você acaba aprendendo e faz igual uma pessoa inteligente, rápida, né? Sim. Aí pronto. Aí foi uma comitiva lá no Ministério Público, na Promotoria de Habitação e Urbanismo. Eu era o coordenador e o promotor e coordenador prefeito do Estado. Sim. A Bahia é um dos maiores estados do Brasil. Acho que é até maior que São Paulo. Não sei, assim, Sim, a território, nível né? território. Eu acho que a nível de comarca não, porque aqui tem municípios menores, né? Que é comarca lá e território, exatamente, para ficar bem preciso. Então, foram lá pedindo ao Ministério Público, já tinham ido no Ministério Público Federal, lá o Ministério Público Federal disse que não temos nada, isso é coisa estadual, mas vamos sim contribuir a aprovar. Aí o procurador, acho que era até Cláudio Guzmão, o procurador federal, que estava na época nessa função. Aí disse, não, vamos contribuir, não criou nenhuma dificuldade. E o Ministério Público Estadual, que tinha mais papel, porque era do Estado, né? Tinha mais, assim, o pé mais dentro da questão, mas a opinião do Ministério Público Estadual era muito importante para ajudar eles a consolidar e ficarem, e não perderem o cargo. Nós consultamos A, B e C, aquele negócio, e depois teve realmente um concurso. Sim. Não foi questionado o concurso, não teve mandado de segurança, não teve nada impugnando o resultado. E eles estavam no concurso, e o concurso dizia que mesmo que eles agora já eram concursados, não eram mais cargo político, você é nomeado, né? Resultado. Com isso, fomos na Assembleia, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os registradores por uma associação deles, né? Todo mundo lá na Assembleia, tal. E nós, o Ministério Público, não tínhamos nenhuma oposição, não tínhamos. E de fato não tínhamos. Se tivesse, o Ministério Público tem uma vantagem. O Ministério Público não deixa passar nada, não. Sim. O Ministério Público, ele realmente só vai pelo certo. Se ele tiver dúvida, ele também não vai prejudicar a parte na dúvida, né? Sim. Em dúvida pro réu, né? Já diz o ditado. Então, o que é que acontece? Nós sabíamos que tinha a lei, foi apresentado, vimos tudo. Eles tinham passado. As pessoas que tinham passado no concurso, que estavam pleiteando, tinham passado no concurso. Não foram todos que passaram, não. Teve gente que não passou. Sim. E então nós fomos lá e atestamos que não. A Assembleia disse, bom, Ministério Público Federal, estadual tinha papel porque era Estado, não era da União. Então, todos a favor. A Assembleia fez uma lei dizendo que os cartórios iam ficar com os registradores que estavam no cargo, quando houve a lei, né, da privatização, e só depois que eles morressem é que iam ser disputados, né? Como já aconteceu lá em Salvador, alguns cargos, o pessoal já tudo idoso, já tudo maduro, assim, já muito tempo ali, já a metade já foram trocados, já está por concurso. E aí, isso na capital. No interior, praticamente quase todo teve... Eram vagos, né? Era novo. Já foram pessoas novas do concurso, já depois que a lei mudou. Mas nós achamos muito... os cartórios, quando assumiram essa questão de um espaço tão grande que estava atrapalhando, ou seja, atrapalhando o judiciário, porque o judiciário não tinha como dar resposta para aquilo. Essas ações, né? De conciliação, essas ações que era só para formar acordo, né? Essas ações que não tinham litígio, né? Não era família, né? Não era questão de divórcio, né? De família. Questões, né? Mas não tinha litígio, né? Quando é consensual. É assim, né? Tinha um bocado de coisa assim que você via que os capião agora, né? O cara tem a posse, 10 anos na posse, a casa já está lá, o menino nasceu ali, o menino já está, o rapaz. Aí você vê assim, não, tudo isso aqui... Aí, ou seja, esses cartórios, rapaz, foi esses cartórios não, essa modificação, esvaziando o judiciário e transferindo uma gama de trabalho para os cartórios, puxa, foi assim, uma salvação do judiciário, viu? E era um colapso, estava em colapso o judiciário, estava totalmente estrangulado. E os cartórios, eu quero parabenizar realmente todos o pessoal que trabalha nos cartórios, são todos corretos, todos profissionais, não tem aquele negócio de comissão por fora que tinha antigamente, negócio de aquelas coisas, aquela série vergonhesa, não tem mais nada disso. Hoje os cartórios são realmente todos técnicos, todos preparados, ocupados por profissionais que orgulho, que a gente respeita. Não tem mais como você não dar certo. As questões da separação consensual, as questões, né? Um bocado de questões de inventário, né? Inventário sem litígio. Tantas questões do capião agora, né? Então você vê que isso veio salvar o judiciário. Não foi só fortalecer os cartórios, não. Porque os cartórios se fortaleceram,
Mas estão trabalhando e muito. Mas a sorte para o judiciário foi isso, porque o judiciário não tinha como dar conta dessa demanda de serviços, Sim, de questões, né, sim, sem solução. sim, É brincadeira, você entra com a separação consensual e fica 15 anos para chegar na sentença, no acordo, sim. porque tem mais de 500 processos na sua frente, e todo dia entrando um, entendeu? Então agora não, você vai com os cônjuges vão no cartório, não queremos mais, tal, Uhum. né, tal, tá feita a partilha essa, É, o cartório no mesmo dia homologa, e você vai, paga suas custas, que o mínimo aí é o dinheiro, é, o mínimo é o dinheiro que ele paga, né? é. O questão é o tempo. O tempo da gente tem que ser valorizado. Você tem que viver sua vida sem problema que pode ser resolvido. Se pode ser resolvido, porque você carrega aquele problema há 10 anos, resolve logo, né? Uhum. O problema. Então, bem assim, as pessoas estão resolvendo suas questões com mais rapidez, porque agora tem os cartórios. Sim. Os cartórios foi a salvação. Sim. Foi a salvação. E os cartórios trabalham com muita seriedade. Eu respeito muito os cartórios. Não trabalho em cartório, mas se trabalhasse eu me sentia honrado, como me sinto honrado como promotor. Sim. Honrado, porque o cartório hoje é de uma utilidade pública tão grande Uhum. como o judiciário, como os médicos, os Sim. hospitais, né? Sim. Que são também muito úteis. Quando a gente está doente, a gente sabe, né? Sim. A gente quer encontrar um médico que dê um remédio que salve a gente, não é isso? Sim. Bem assim é vocês que trabalham com os cartórios, trabalham com soluções de todo nível agora que beneficia a população do Brasil. Legal. Entendeu? Eu concordo 100% também. Souza, a gente tá chegando ao fim e, como é de praxe do nosso programa, a gente sempre pede 2 indicações. 3, mas é ajustável. É ajustável, 3 ou 2. Então eu queria pedir uma indicação de um livro que marcou aí, enfim, que você gostou muito, que você quer indicar, e uma viagem. Sim. Tá. Rapaz, você falar em livro, você está falando com a pessoa certa, né? Você sabe como eu sou doido por Kafka, por Guimarães Rosa, assim, eu tenho mais de 30 mil livros. Uhum. Eu tenho mais de 30 mil livros. Meu escritório lá agora só tem livro. De cima a baixo, no chão, tudo. Lá em casa eu tenho 2 quartos só com livro, por tudo quanto era. Então eu sou louco por livro. E eu sou escritor, né? Não sei se eu já lhe contei, mas eu tenho 4 livros publicados, 2 para ser publicados, 6 livros. Então, graças a Deus, eu tenho uma frase que eu carrego como a melhor frase do mundo. Uhum. O que não for literatura me aborrece. Eu sou gosto de literatura, tudo me aborrece, só não literatura. Então eu indicaria como livro, eu acabei, não é nem os do meu livro que eu adoro, que é Kafka, Guimarães Rosa, não sei, eu vou indicar um livro que eu li recentemente. Sim. Recentemente. Por um acaso esse livro caiu em minha mão. O livro chama O Fim da Terra. Não, esse aqui é a Não. Terra Inabitável. A Terra Inabitável. Não, mas não é esse não. Não é esse livro David não. Wallace Wells. Não é esse livro não, nem A Terra Inabitável não. É O Fim da Vida na Terra. Ah. Pode botar aí. O nome do livro que eu li agora, que eu sugiro que todas as pessoas leiam, é O Fim da Vida na Terra. É outro aí, entendeu? Sim. Não é esse não, doutor Gabriel. É outro livro. E ele fala do aquecimento global, que o oceano vai subir não sei quantos metros, que isso e aquilo. Eu sei que ele mostra, e depois passa para várias questões. Esse do carbono, da Amazônia, das florestas, e ele vai mostrando que o planeta vai morrer. E que nós não vamos ter onde morar. Vamos morrer também, por consequência. Então, mas ele é um cientista, ele fala com base na ciência. Sim. E não sei quantos, ele citando ciência. Quer dizer, e nós não estamos olhando para isso. Nós estamos ignorando isso e não estamos vendo que o mundo já está mudando. E você perguntou outra coisa? É indicação de uma viagem também. Ah, sim. Então eu já estou querendo ir pela terceira vez em Machu Picchu, porque eu não esgotei minha curiosidade de Machu Picchu. Então eu sugiro que aqui do lado, aqui no Peru, Machu Picchu é muito maravilhoso. Eu sei que muitos dos que vão ouvir você e eu, muitos já foram. Eu já fui 2 e quero ir 3 vezes. Depois é que eu vou para a Europa. Sim. Eu soube até que você viajou para a Europa, né? Minha mulher ficou querendo ir, tá com vontade danada que eu levei ela lá, eu vou levar. Mas eu não tô com vontade de ir para a Europa ainda quero ir lá no Machu Picchu de novo, que ficou coisas que eu não vi. Mas o que foi que você mais te marcou lá no Peru? No Peru, a culinária é excelente e a questão do urbanismo. Começa lá o urbanismo. Se você vê aqueles caras fizeram aquilo, tem 1000 anos e fizeram
prédios, construções que estão do mesmo jeito que foram edificadas, Sim. com uma precisão espantadora. E não tinha engenheiro naquele tempo. E Sim. nem essas máquinas que serram, Sim. tudo à mão. Sim. Então, o Machu Picchu é um passeio que quem não foi deve ir. Simples, barato e muita comida muito boa. Sim. E seguro. O avião é 2 horas, 3. Sim. Eu já fui 2, vou 3. E Sim. depois eu vou para a Europa. Vou Sim. fazer aquele percurso lá de Roma. Sim. De Legal. Roma, que é outro lugar. Legal. Só a gente chegou ao fim, e como que acabou vazando no programa, meu pai me chamando de El, porque o entrevistado de hoje tem muito orgulho, que é meu pai, né? Muito orgulho, né? Então, pai, obrigado por ter aceito o convite, sua história realmente é muito legal. Tem um livro, né? Você tem um livro que você escreveu, Sim. como é Histórias... Experiências nada convencionais de promotor de justiça. Exatamente. Esse livrozinho, todo mundo que lê, ele fica doido pra dar ele de presente a outra pessoa. Você Viu? contou aqui 3 histórias, né? Mas assim, o livro tem umas 40, uns 30 histórias diferentes. Experiência nada convencional de um promotor de justiça. É um livrinho muito, assim, pessoal, mas narrando essas atividades que eu fiz um resumo pra você aqui agora. Foi legal, foi muito legal. Muito obrigado por ter aceito o convite de novo. Eu que lhe agradeço e fico assim, meu filho. Eu, como idoso, já estou com 71 anos, a vida é sua. Meu amigo ali que está nos ajudando a fazer esse trabalho aqui juntos, porque o mundo a gente constrói com nossas mãos e com o nosso comportamento, né? Quem é direito, quem trabalha, quem é correto, vence na vida. Viu, meu filho? Eu estou muito orgulhodo de você, já que você disse que eu sou seu pai, eu tive essa honra de ser seu pai, primeiro filho, eu fico muito honrado de você me trazer aqui para a Arispe. Isso aqui é um santuário para mim. Eu tenho um respeito por essa Arispe, por essa instituição, esse grupo de trabalho com registro, que você não acredita. Eu conheço muitos dos velhos, dos decanos que têm os livros publicados, eu tenho muitos, e tenho muito respeito por eles. E eu tenho muita honra de estar aqui. Muito legal. E quem ficou até aqui, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.